Descobertas importantes são feitas a todo momento, sejam de ruínas antigas, fósseis ou tesouros valiosos. Todas possuem grande relevância para a história. E hoje, no mundo desconhecido, veremos os maiores e mais impressionantes tesouros já encontrados. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Tesouro Viking. Em 2012, o Museu Britânico anunciou a descoberta do maior tesouro viking encontrado no país desde o século XIX. O tesouro estava dentro de um baú de chumbo e foi encontrado por 2 homens em Harrogate, no norte da Inglaterra, e contém moedas, ornamentos, lingotes e objetos de metais valiosos. Segundo os representantes do museu, o tamanho e a qualidade do tesouro são notáveis e fazem dele a descoberta mais importante em mais de 150 anos na Grã-Bretanha. De acordo com os especialistas, os objetos encontrados são provenientes do Afeganistão, Rússia, Irlanda e Europa continental. A parte mais importante do tesouro, que contém mais de 600 moedas e um raro bracelete de ouro, é uma tigela de prata dourada, que veio de um monastério localizado na França. Esse tesouro foi provavelmente enterrado por um líder viking durante o levante que se seguiu à rápida conquista do reino viking de Nortúmbria pelo rei anglo-saxão Athelstan, no ano de 927. Tesouro hindu. Em 2011, autoridades da Índia encontraram um tesouro de valor incalculável no porão de um templo hindu no estado de Kerala. Os especialistas acreditam que o montante de ouro, prata e pedras preciosas que estava guardado em 4 câmaras no subsolo do templo foi enterrado por marajás da dinastia Travancore, que governava a região. A abertura do subsolo do templo, construído no século XVI, foi autorizada pela Suprema Corte da Índia. De acordo com as autoridades, os descendentes da dinastia Travancore, que governou a região durante séculos e perdeu todos os poderes após a independência da Índia no ano de 1947, entraram na justiça para ficar com as peças, mas o processo foi rejeitado. Estima-se que o tesouro estava intocado há mais de um século e até o momento apenas 2 das 4 câmaras foram abertas. Tesouro de Staffordshire. Em 5 de julho de 2009, um jovem inglês chamado Terry Herbert, que estava procurando objetos antigos em um campo com um detector de metais, encontrou o maior tesouro anglo-saxão da Grã-Bretanha. Foram encontradas mais de 1.500 peças em ouro e prata, sendo a maioria artefatos de guerra adornados com pedras preciosas, que os especialistas acreditam que sejam do século VII. O achado deve ser assunto de décadas de debates entre arqueólogos e historiadores. Isto vai alterar nossa percepção da Inglaterra anglo-saxã, disse a especialista Leslie Webster, ex-funcionária do Departamento de Pré-História e Europa do Museu Britânico. Atualmente, as peças estão sob a guarda do Birmingham Museum and Art Gallery, na cidade inglesa de Birmingham. Tesouro romano. Em 2010, um caçador de tesouros chamado David Crisp encontrou cerca de 52.000 moedas romanas, uma das maiores descobertas arqueológicas da Inglaterra. Ele utilizou um detector de metais e encontrou as moedas em um campo no sudoeste do país. As moedas estavam enterradas em um grande vaso, em uma profundidade de apenas 30 centímetros, e pesavam cerca de 160 quilos. Segundo Crisp, um estranho sinal no detector de metal que usava o fez começar a cavar ali. O tesouro é um dos maiores já encontrados no país e vai revelar mais sobre a história inglesa no século III, disse Roger Bland, do British Museum. A descoberta inclui mais de 760 moedas do reinado do imperador romano, que reinou de 286 d.C. até 293 d.C., quando foi assassinado. Tesouro de Hoxne. O Tesouro de Hoxne é o maior tesouro de prata e ouro da Britânia e a maior coleção de moedas de ouro e prata dos séculos IV e V encontrados dentro do Império Romano. Ele foi encontrado com um detector de metais na vila de Hoxne, em Suffolk, na Inglaterra, em 16 de novembro de 1992. O tesouro consiste em aproximadamente 15.000 moedas romanas de ouro, prata e bronze do final do século IV e início do século V.
e aproximadamente 200 itens de utensílios de prata e joias de ouro. Atualmente, os objetos estão no Museu Britânico, em Londres, onde as peças mais importantes e uma seleção do restante estão em exibição permanente. Em 1993, o Comitê de Avaliação do Tesouro avaliou o achado em 1.750.000 libras esterlinas. Tesouro de San José. Em 2016, um navio espanhol carregado de ouro, prata, esmeraldas e outras pedras preciosas foi encontrado pela Colômbia mais de 300 anos após naufragar. Segundo o presidente colombiano Juan Manuel Santos, o galeão San José pode ser o maior tesouro já descoberto no fundo do mar, com valor estimado de pelo menos $1 bilhão, cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O navio foi atacado pelos britânicos em 1708 no Mar do Caribe, próximo da costa de Cartagena, na Colômbia. Eles pretendiam roubar a carga do galeão, mas o barco espanhol afundou e os pertences nunca mais foram encontrados. Tesouro de Ofel. Em 9 de setembro de 2013, este tesouro foi encontrado durante uma escavação realizada pela Universidade Hebraica, em Jerusalém. Consistia de 2 pacotes contendo 36 moedas de ouro da época bizantina, ouro e joias de prata, uma medalha de ouro com um menorá e um medalhão de 10 centímetros com um chifre de carneiro e um rolo da Torá gravado nele. A descoberta foi feita apenas 5 dias depois da última fase da escavação de Ofel e pode ser datada do período bizantino tardio, no início do século VII d.C. Os arqueólogos estimam que foram abandonados durante a conquista persa de Jerusalém em 614 d.C. As moedas de ouro podem ser dos reinados de diferentes imperadores bizantinos, desde meados do século IV d.C. ao início do século VII d.C. Tesouro de 1000 anos. Em 2016, mais de 2.000 moedas de ouro foram encontradas por acaso no fundo do mar na cidade de Serazeia, em Israel. A descoberta foi feita por membros de um clube de mergulhadores. As moedas encontradas são de dinares, meio dinar e 1/4 de dinar. Muitas moedas remontam a 2 califas fatímidas, que reinaram no fim do século X ao primeiro terço do século XI. As moedas estavam em perfeito estado de conservação e não precisaram de limpeza. Algumas delas possuem marcas de mordidas, o que mostra que os seus donos testavam a qualidade com os dentes. Segundo os pesquisadores, as peças são provavelmente provenientes do naufrágio de um barco que transportava a arrecadação de impostos destinados ao governo central do Egito. Tesouro medieval. Em 2017, arqueólogos encontraram mais de 2.000 moedas que estavam enterradas há mais de 8 séculos. A equipe realizava uma escavação de rotina quando encontrou o tesouro no mosteiro de Cluny, um dos maiores mosteiros da época medieval da Europa Ocidental. A rara descoberta, que além das moedas contém miríades de ouro, foi anunciada pela Universidade de Lyon, na França. Além disso, o tesouro contém 21 moedas islâmicas medievais originais do século XII, além de um anel de ouro. A pesquisadora Annie Baud afirmou que a descoberta, considerada excepcional, permanece um grande mistério. Ainda não se sabe ao certo por qual motivo o tesouro estava ali e nem o motivo de seu dono nunca mais ter voltado para buscá-lo. E você, o que achou destas descobertas? Você já encontrou algo valioso? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.